Bem-vindo, Glauber. Tudo bem com você? Bom dia, Yuri. Bom dia, Zé. Bom dia a todo mundo que está aqui acompanhando a transmissão. Prazer estar com vocês aqui na Fórum. Prazer é nosso. Deputado, primeiro começar com a repercussão da decisão do PGR, anunciada nas últimas horas, pedindo até 43 anos de prisão para o Jair Bolsonaro. Não é uma novidade, a gente já esperava por um processo de responsabilização em relação a Bolsonaro e aqueles que foram cúmplices da tentativa golpista, e eles vão fazer de tudo para responsabilizados não serem. E eles botam todas as fichas nessa relação com o governo de Trump. Se é que dá para hierarquizar, do que a tentativa de golpe já feita. Porque agora, de maneira explícita, eles se escoram num país estrangeiro para interferir diretamente na soberania brasileira. Eu pergunto a Zé, aquela carta de Donald Trump, do que difere de outros instrumentos que já foram utilizados pelos Estados Unidos na história para justificar intervenções militares? Não diferem absolutamente nada. Ou seja, ele está dizendo de uma maneira explícita, vou me meter aí mesmo, e se vocês não fizerem aquilo que eu estou determinando, vocês vão sofrer consequências econômicas. Ele falou de consequências econômicas, dos 50% de taxação, mas ele poderia ter falado de uma intervenção militar. Então é muito grave que a gente tenha um deputado federal brasileiro, ainda no exercício, apesar de que numa licença fraudulenta, estando diretamente nos Estados Unidos, articulando esse tipo de ação contra o Brasil. Essa turma tem que ser, evidentemente, responsabilizada por tudo aquilo que está fazendo. Ô Glauber, eu queria te perguntar, a gente teve hoje a pesquisa da Atlas que mostra que a população brasileira está rejeitando o tarifaço do Donald Trump, e também a gente vê nessa pesquisa um aumento da popularidade do presidente Lula. Eu queria que você avaliasse como essas tarifas podem impactar o cenário eleitoral para 2026. Eu não vi a pesquisa, mas em momentos de conflitos graves internacionais, esse é um sentimento recorrente, né? Há uma unidade nacional contra um ataque externo, né? Contra um inimigo que fique aparente, que fique visível para o conjunto da população. Se a gente reage à altura, se a gente reage de maneira soberana contra esses ataques e também aproveita esse momento para fazer com que aquilo que era mandado para o exterior, fazendo com que os preços de determinados alimentos fossem mais caros no mercado interno, utilizando os instrumentos que o governo tem, inclusive, para baratear o custo desses alimentos no mercado nacional, eu não tenho dúvida que você pode ter uma ampliação desse isolamento da medida adotada pela extrema-direita. E quem amplia a popularidade imediata, sem dúvida nenhuma, é Lula, é o presidente da República que canaliza essas emoções, né? Quem canaliza essa que é uma reação legítima da população brasileira contra esse tipo de iniciativa de caráter golpista. Agora, é fundamental que o governo brasileiro, de fato, responda de maneira soberana, que não aceite a chantagem que está sendo feita pelo governo dos Estados Unidos e que utilize os instrumentos que tem para conseguir reagir, inclusive, repito, ampliando a disponibilização de alimentos, de produtos para o mercado interno, muitos daqueles que eram priorizados através da exportação voltada para os Estados Unidos. Qual é a família brasileira que não vai gostar e que não precisa ter um cafezinho mais barato, um suco de laranja mais barato no mercado interno, né? Se utilizar de maneira positiva de instrumentos para baratear os produtos no mercado interno é uma ação, uma medida que também pode ser adotada por parte do governo brasileiro. Porque nesse momento, o agronegócio, né, principalmente as grandes propriedades, vão reagir e se unir contra as iniciativas tocadas pelo governo dos Estados Unidos, mas vão
tentar fazer isso da maneira mais negociada possível na manutenção dos seus interesses. Na minha avaliação, nosso papel qual é? É reagir ao que está sendo feito pelos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo dizer, vamos agora priorizar também, para além da nossa reação às tarifas colocadas por Donald Trump, vamos priorizar que haja um barateamento dos produtos no mercado interno. Então, se a Conab, por exemplo, tiver a possibilidade daqueles produtos que já estão encalhados nos portos brasileiros, como acabou de acontecer em relação ao mel, que aparentemente agora foi liberado, né, para o carregamento ser mandado para os Estados Unidos, se puder comprar esses alimentos por valores mais baixos para o abastecimento do mercado interno, isso pode ser um ponto importante, inclusive, na melhoria das condições materiais da população brasileira, que já está sensível à necessária reação que o governo precisa ter contra essa medida dos Estados Unidos, contra essa coação, contra esse crime que está sendo cometido por Trump junto com a família Bolsonaro. Eu queria trazer para você repercutir, a nossa colega Letícia Cota publicou que o Bolsonaro fez piada com o pedido de prisão da PGR e ele compartilhou, Glauber. Você é muito jovem para se lembrar de quem era o Lincoln Gordon, mas você sabe, obviamente, que era o embaixador aqui dos Estados Unidos no golpe de 64. Tramou junto com o Vernon Walters, que era assessor aqui da embaixada, e também tramou o golpe de 64. Agora, a Embaixada dos Estados Unidos fez uma postagem hoje que me impressionou muito, e o Bolsonaro, é a manchete aí que eu acabei de mostrar, ele impulsionou a postagem da Embaixada Americana aqui no Brasil, tentando dar um vampetaço aqui no Brasil, Glauber. Esse papel não cabe a uma embaixada, não é uma coisa meio assintosa, na sua opinião? Assintosa demais. Eles estão fazendo explicitamente o que sempre fizeram em determinados momentos de maneira oculta. E isso é gravíssimo. Agora, tem uma diferença em relação a 64, né? Porque parte das elites nacionais tem uma posição que é reativa à ação golpista do próprio Jair Bolsonaro. E o faz não por sua bondade ou pelo seu apreço às liberdades democráticas, mas faz como um processo de disputa de interesses, né, que vem dos Estados Unidos também, né, daquilo que é a representação da velha direita e dessa extrema direita sem limites, entre aspas, mas que tenta se apresentar como se fosse antissistema mesmo não ser, isso tem repercussão no Brasil, e parte dessas elites, então, reagem também no território nacional a essa ação golpista imediata por parte do governo Bolsonaro. Uma parcela da velha direita que se apresenta como centro se coloca em oposição às investidas que estão sendo tocadas também por Bolsonaro e companhia, e pelo próprio Trump, porque sabem que num acerto de contas, se a extrema-direita volta à presidência da República, eles também vão estar na linha de tiro. Então, se aproveitar dessa diferença, mesmo que possa ser eventual entre eles, é o que eu acho que a gente não pode deixar de fazer. Mas a gente não pode colocar também todas as nossas expectativas nisso. O que faz com que um golpe não se opere é a mobilização organizada do povo, das forças populares, das forças ligadas à esquerda. E é isso que, na minha avaliação, a gente não pode prescindir de fazer. Agora, respondendo a sua pergunta, Zenha, é escancarado. Mais escancarado do que isso, é impossível de ser. Agora, se eles escancaram uma ação de natureza golpista, criminosa de um lado, a nossa reação tem que ser tão evidente como a deles. Eles não podem escancarar uma posição e a gente ficar com vergonha de reagir. A nossa posição tem que ser, da mesma forma, evidente, como uma reação legítima a esse ataque que eles estão operando contra a soberania brasileira. Eu queria agradecer.
Não, pera, nós temos que falar do Lira aqui. Você não vai fazer uma pergunta do Lira, Yuri? Não estou agradecendo o Glauber. Eu queria agradecer a Rosemary, que mandou um superchat aqui, bom. e convidar vocês a enviarem superchat, caso tenham perguntas diretas aí para o Glauber. E eu queria justamente, o Azen entrou, eu vou chamar o Carlito, mas também, vem aqui, Carlito, tudo bem com você, Carlito? Me pegou na hora de tomar o gole no cafezinho. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Azenha? Prazer ver o meu companheiro Glauber Braga. Estivemos juntos aqui em Sergipe algumas semanas atrás. Um prazer estar nesse espaço democrático com você, meu amigo. Prazer é meu. Bom estar contigo. E eu queria aproveitar, o Azenha levantou a bola, agora eu vou cortar, que é o seguinte, Glauber. A direito, centrão, fizeram uma ofensiva contra o governo, que foi ofensiva na questão do IOF. Hugo Mota, no caso, que é do mesmo grupo político do Arthur Lira, que você é o principal algoz, né? Você é a pessoa que denunciou o Lira por conta dos escândalos das emendas, e a gente sabe que o seu processo de cassação é, de alguma maneira, uma retaliação à sua postura política. Eu queria avaliar como você enxerga, né, primeiro, essa postura do governo quanto à questão do IOF e a reação da sociedade brasileira contra esse grupo político que usurpou o parlamento brasileiro. Eu acho que a reação... Já emendar nas emendas é bom. Falaram um pouco porque está pegando para eles a questão das emendas, né? Ganha popularidade este assunto, Glauber. Você foi muito responsável por isso. Eu acho que a reação ela foi fundamental. Pela primeira vez, de maneira mais persistente, ao longo de vários dias, a esquerda, as forças populares ficaram na ofensiva e obrigaram, inclusive, algum grau de recuo por parte da direita no Congresso Nacional, inclusive se justificando publicamente em veículos de comunicação nacionais. Então, esse foi um ponto evidentemente positivo. Os movimentos que essa parcela da direita, e mais especificamente a presidência da Câmara e do Senado, tocam a partir de então, já faz com que eles tenham que levar em conta uma reação legítima, social, organizada, que eles pensavam que não fosse acontecer. Então, ponto evidentemente positivo. Manter essa ofensiva, conseguir articular o que aconteceu nas redes sociais com uma mobilização na rua é também muito importante. Por isso, o ato que aconteceu no Rio de Janeiro, o ato que aconteceu em São Paulo, com 10 a 15 mil pessoas, foi um momento muito importante, né? Menos importante do que o número de pessoas que você leva para a rua é a opção pela rua. É a opção em conectar aquilo que está acontecendo na rede, a pressão popular, com uma mobilização que não fique presa à institucionalidade ou presa à maioria ou minoria eventual que você tem no espaço parlamentar. Porque o que consegue virar esse jogo, na nossa avaliação, na avaliação do nosso mandato, é uma opção permanente por se mobilizar junto com o povo. Então, acho que foi muito positivo e tem que continuar. Sobre as emendas, assim, segue sendo um grande escândalo, porque tem uma determinação por parte do ministro Flávio Dino de identificação de autores das emendas parlamentares. Apresentam e aprovam no Congresso Nacional uma legislação onde os autores das emendas continuam sem ser identificados, utilizando agora o instrumento da indicação do líder partidário. No final do ano passado, o Flávio Dino suspendeu a liberação de 4 bilhões de emendas. Bom, por que motivo? Entre outras coisas, porque elas vinham assinadas pelos líderes, mas não identificavam o autor específico daquela emenda. Uma observação curiosa, para não dizer trágica, daquela lista suspensa pelo Flávio Dino, sabem qual foi o estado que, mais uma vez, tinha maior quantidade de dinheiro a ser liberado? Alagoas. De Alagoas, sabe qual o município que, mais uma vez, tinha maior quantidade de dinheiro a ser liberada? Rio Largo.
Nós já falamos sobre Rio Largo várias vezes, o que ela representa para o projeto de poder de Arthur Lira. Se não fosse o suficiente, de que comissão saíam esses recursos para Rio Largo? Comissão de Turismo. E aí o nosso mandato foi pesquisar quantos deputados de Alagoas tinham na Comissão de Turismo para poder ter feito a indicação desse recurso para Rio Largo, para a gente saber de quem era a autoria. Surpreenda a gente, Cláudio. Quantos? Nenhum, zero. Ou seja, estava lá, então, é a digital de Arthur Lira colocada nesse processo de maneira muito evidente. Mais uma vez, o prefeito de Rio Largo, o cara foi preso 4 vezes, né? O cara foi preso na Operação Taturana, onde ele disse que queria o dinheiro dele mesmo e que não descontasse em INSS, porque era dinheiro roubado, tem gravação disso. O sujeito é afastado da prefeitura mais uma vez e preso agora por desvio de dinheiro do orçamento secreto numa operação chamada Beco da Pecúnia, onde está também tudo gravado, entregando dinheiro dentro de um beco e depois levando dinheiro para ele na prefeitura. Ele não teve o menor pudor, depois de tudo isso acontecer, de mais uma vez ser Rio Largo o município contemplado com a maior indicação de recursos. E o que foi aprovado no Congresso Nacional mantém essa ausência de identificação de autoria. Então, segue o desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha, nós não estamos nem discutindo, Azenha, nesse caso, Carlito, caráter de emenda parlamentar, Yuri, porque eu espero que um dia emenda parlamentar nem exista, que o conjunto do orçamento seja definido pelo povo, acompanhado pelo povo. No nosso mandato, por exemplo, nas emendas individuais, a gente faz emenda participativa, 100% dos recursos definidos em plenárias públicas, onde as pessoas apresentam as ideias e votam, onde querem ver aquele recurso sendo aplicado, e depois formam comitês de acompanhamento. Mas nós não estamos discutindo isso. Nós não estamos discutindo nem o volume de emendas, porque é um absurdo o governo federal ter à disposição para fazer os seus investimentos 200 bilhões de reais para uma nova creche, uma nova escola, uma estrada, e o Congresso Nacional ter de emenda 50 bilhões. Mas ou seja, 1/4 do que tem o Executivo. Por isso que, às vezes, quando um determinado deputado do Centrão é chamado para assumir um ministério, ele não quer. Porque hoje, dependendo do posto que ele ocupe como deputado, ele controla uma quantidade maior de recursos do que sendo ministro na esplanada. Mas também não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo um negócio pequenininho, que é, indicou a emenda, você tem que identificar quem é o autor. Pô, é muito o que a ação do pessoal pede, que o Flávio Dino está exigindo através da sua decisão, e é isso que o Congresso Nacional se nega a dar cumprimento. Inclusive aprovando, mais uma vez, uma legislação que diz que o líder partidário pode substituir nas emendas de comissão a identificação do verdadeiro autor da emenda. Isso é absurdo. Eu não tenho como parar de falar sobre esse assunto até que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja cumprida por parte do Congresso Nacional. Carlito, manda a última aí. Então, né, eu inclusive queria recomendar um canal para você, Glauber, chamado Jornalismo Investigativo Aldson Correia. É um jornalista de Alagoas, que inclusive mostra esses esquemas do interior de Alagoas. Na cidade de Limoeiro, Novo Lino, Taquarana, como você citou aqui, inclusive várias cidades de Alagoas. Tem cidades aqui, por exemplo, Azenha, em Alagoas, que o prefeito, porque recebeu recurso do Arthur Lira para construir um posto de saúde ou uma UBS, por exemplo, para que o recurso não volte, ele botou 2 equipes, Glauber, dentro de um único lugar, só para que o recurso não volte, por exemplo. E isso é estranho, né? Porque se fosse para construir o posto, você até falaria, não, tudo bem. Mas não, você bota 2 equipes dentro de uma única unidade básica de saúde, tumultuando ali, não é para melhorar o atendimento ao público. E a gente vê a importância do seu trabalho denunciando tudo isso, né? Inclusive, a gente está vendo o crescimento aí da atuação do ministro Flávio Dino, que, para que a gente deixe claro para o público, tá? O ministro Flávio Dino está defendendo o básico, e o Glauber também, a transparência e a rastreabilidade do meu dinheiro e do seu dinheiro. E o que é que o Arthur Lira e a trupe dele está fazendo? Estão lutando pelo direito de a gente não saber para onde vai o meu dinheiro, para onde vai o dinheiro do Glauber, para onde vai o dinheiro do Azenha e do Yuri. Eu queria pegar essa questão das emendas, Glauber, e queria que você comentasse também, já partindo para a questão do próprio Eduardo Bolsonaro, o que é que você tem a dizer, primeiro, sobre
toda essa articulação da extrema-direita aqui no Brasil em relação às emendas, né? A tentativa de pressionar o governo, inclusive para só liberar o IOF se o Lula, entre aspas, interferir, como o ministro Flávio Dino, como se o Lula tivesse esse poder. E também eu queria que você explicasse essa função nova do deputado federal, que eu acabei de descobrir que o Eduardo Bolsonaro quer ser o primeiro DED, o deputado à distância. Né? Eu queria que você comentasse também esse absurdo que está acontecendo neste momento. Antes de falar sobre essa do Eduardo Bolsonaro, posso contar só mais uma curiosidade, Carlito, sobre essa história das emendas, que é sobre Rio Largo Novo. Nem tem a ver diretamente com a emenda, mas só para ver como é que o negócio é cinematográfico. O GG, Gilberto Gonçalves, prefeito de Rio Largo, ele foi afastado da prefeitura. E ele apoiou um candidato, que se não me engano é um sobrinho dele, lá no município. E esse cara ganhou as eleições, né? Muita máquina, muito poder. A partir de um determinado momento, eu não sei que desacordo aconteceu entre eles lá, que eles romperam. GG rompeu com o candidato que ele apoiou. E aí, então, um vereador lê na Câmara Municipal, isso agora, acabou de acontecer, a carta de renúncia do prefeito, que foi apoiado por GG. E esse cara vem rapidamente a público e dizer, isso é mentira, eu não renunciei não, essa carta não é minha. Aí surgem as versões. Se ele tinha de fato assinado uma carta anterior à posse, para se os esquemas não fossem mantidos, que eles pudessem ler a carta dele na Câmara de Vereadores, porque dizem que tem contratos que são feitos previamente lá nesse sentido. Ou se de fato inventaram essa carta e leram para que o sujeito pudesse ser automaticamente afastado pela Câmara Municipal. Olha o tamanho do imbróglio em que a gente está metido, o que essa turma faz. Isso já seria cinematográfico se fosse em qualquer município brasileiro, mas nós estamos falando do principal município que é base de apoio à estruturação do projeto de emendas relacionadas a Arthur Lira. Bom, tem uma investigação sendo tocada em relação a isso, por parte da Polícia Federal. A minha expectativa é de que quem está tocando esse esquema seja devidamente responsabilizado. Eduardo Bolsonaro, a licença que ele tirou, em primeiro lugar, antes dele fazer isso tudo, é fraudulenta. São taxativos os incisos que dizem os motivos de afastamento. O primeiro diz que você pode estar numa missão diplomática ou cultural. O segundo diz que pode ser por uma questão de saúde, da chamada licença sem vencimento, sem receber. E o terceiro diz tratar de questões pessoais ou particulares, não ultrapassando o prazo limite de 120 dias. Não é, esse foi o motivo alegado por ele, não é isso. Ele está se afastando por um motivo político, por uma articulação internacional de conspiração, de caráter golpista. Então essa licença não deveria ter sido sequer concedida. E ele se mantém no exercício do cargo de deputado federal, fazendo esse tipo de articulação criminosa, golpista contra o Brasil. Então não tem o menor cabimento. Parece que ele anunciou ontem que, finalizados os 120 dias, ele vai se manter afastado, o que levaria à perda do mandato como deputado federal. Agora, não deveria ter tido sequer os 120 dias. Ou então, utilizemos uma analogia. Qualquer deputado que tiver sob risco de algum tipo de cassação ou de algum processo judicial pode, então, pedir uma licença para não responder a esse processo. Essa passa a ser a regra. Se essa é a regra, tem que mudar o dispositivo do regimento que trata do caso, porque não diz isso. Os motivos particulares é se você tem um parente adoentado, uma pessoa que precisa de cuidados, e que você é arrimo da família, que você é a única pessoa que pode adotar aqueles cuidados naquele momento, não é para conspirar contra o Brasil no estrangeiro. E ele não mentiu sobre isso. Desde o primeiro momento, ele foi evidente em dizer por que ele estava tirando a licença. Então, o erro
é de ter dado essa licença. Essa licença não poderia ter sido concedida. E o mesmo eu posso dizer sobre Carla Zambelli. É a mesma coisa. Não é por motivos privados ou particulares. É para fugir de uma responsabilização no território brasileiro. É um motivo, evidentemente, político. Então, as duas estão erradas. Agora, eu vou abordar um outro assunto, já para falar de gente mão sobre ele. Vocês nem me perguntaram, mas é notícia nova, eu acabei de ver no grupo aqui da bancada que a mesa diretora está pedindo uma suspensão de alguns meses dos Janones por conta de um conflito que teve no plenário da Câmara dos Deputados. Eu já quero dizer a minha posição. Eu sou contra essa suspensão e eu acho que é fundamental que as pessoas vejam o vídeo completo. Teve um deputado que chutou ou deu uma joelhada, está ali no vídeo, no Janones, ali naquele espaço. Então ele agora vai ser afastado, suspenso. E o deputado que o chutou, que o xingou, os outros parlamentares da extrema-direita que estavam fazendo isso não vão ter responsabilização nenhuma. É mais uma vez uma perseguição contra alguém que não faz parte desse grupo da extrema-direita. Então, eu quero aqui deixar publicamente a minha posição contrária a essa suspensão. Ô Glauber, última mesmo, ontem o Janones, inclusive, veio ao Fórum Café e trouxe vídeos exclusivos acerca dessa confusão, que nada tinha de confusão. Foi uma tocaia contra o Janones no plenário da Câmara dos Deputados, e ele falou, inclusive, que houve um caso de importunação sexual durante essa tocaia. Então, que um parlamentar passou as mãos nos órgãos íntimos dele. E ele falou assim: se esses parlamentares que me agrediram e que cometeram um crime de assédio não forem responsabilizados pela Câmara dos Deputados, não forem cassados, nunca mais ninguém vai ser cassado. Mas tem um deputado que está passando por um processo de cassação absolutamente injusto. O nome dele é Glauber Braga, é deputado pelo PSOL do Rio de Janeiro. Eu queria que você comentasse como é que funciona isso, como que a Comissão de Ética pode permitir que um deputado de extrema-direita agrida outro dentro do plenário da Câmara, mas um deputado que estava se defendendo de agressões, como é o seu caso, vai ser cassado. Além, sem falar de Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, etc. Eu falei sobre o caso do Eduardo Bolsonaro ontem no plenário da Câmara, né? Tentaram me cassar utilizando o argumento de que eu teria agredido a um cidadão, sem levar em conta que esse sujeito me atacou em locais públicos por 7 vezes e que na 5ª vez dentro da Câmara agrediu violentamente a honra da minha mãe, que estava com Alzheimer avançado e que veio a falecer alguns dias depois. Carlito, até ouvi a defesa dele, utilizou como argumento a legítima defesa para demonstrar, inclusive, que crime não existia. Na investigação que foi preliminarmente adotada pela Polícia Legislativa na Câmara, eu não figuro lá como autor de agressão, figuro como réu das ações e dos ataques desse provocador. Bom, fizeram de tudo, né? Trabalharam durante... Eu estou vivenciando esse processo por mais de 1 ano. Comparemos... Vou deixar o Eduardo Bolsonaro de lado por alguns instantes, mas comparemos com esse caso sofrido agora pelo Janones, independentemente daquilo que o Janones viu, vivenciou e que nós não vivenciamos. Eu estou falando só daquilo que está em imagens. Tem um deputado que está lá em imagens que deu um chute, uma joelhada no Janones, dentro do plenário. Tem um caso do Éder Mauro também, Glauber, só para acrescentar, que deu um tapa no rosto de um militante. Não, eu poderia citar aqui inúmeros casos. Todo mundo sabe que não é por conta da minha reação ao provocador que eu sofri esse assédio durante esse período de mais de 1 ano, porque senão o deputado do Espírito Santo, Gilvan da Federal, não teria diminuída a sua suspensão por, teoricamente, ter pedido desculpas. Ele que é reincidente em violência política de gênero, né? E fez o ataque que fez a ministra Gleisi Hoffmann, mas já tinha feito ataques à Sâmia no corredor da Câmara e já é condenado por violência política de gênero por ataques que fez a uma deputada nossa, a nossa companheira Camila Valadão, lá do Espírito Santo. Se fosse por conta da minha reação, eles não teriam dado uma anistia temporária ao Ramagem, né?
que, além de ter tramado um golpe de Estado, grampeou meio mundo. Não teriam deixado, inclusive, de votar a cassação no plenário do Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato de Marielle. E agora esse caso específico de um deputado que golpeia, né? Ou seja, que bate no Janones dentro do plenário. E aí a suspensão aparece só como sendo a dele e não desse outro parlamentar. Evidentemente tem uma injustiça flagrante. E eu estou utilizando todos os instrumentos possíveis de defesa, né? Além de uma greve de fome de quase 9 dias, em 1 mês e 18 dias eu percorri todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Depois passei por 28 cidades, do Rio de Janeiro até Brasília, numa caravana, denunciando o que estava acontecendo. E eles aparentemente não vão colocar em votação a cassação antes da finalização desse semestre no plenário da Câmara. Tenho isso como uma resposta também à solidariedade que veio das pessoas. Agora, você tem um deputado, fazendo a comparação que você fez, Yuri, que está conspirando contra o Brasil, que está celebrando, que está rindo, que está dando gargalhada, que está assediando não só o Congresso brasileiro para que vote um projeto de anistia, mas também o Supremo Tribunal Federal, e que faz isso de maneira descarada e que continua realizando esse tipo de ações conspiratórias e golpistas no exercício do mandato de deputado federal, porque ele está simplesmente licenciado. Isso não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Para qualquer pessoa, é evidente o que está acontecendo. Mesmo eles sabem o que está acontecendo, e eles sabem da desproporção, e eles sabem da injustiça que está sendo cometida, e de como eles estão blindados, mas eles estão tentando utilizar o instrumento da força. Eles colocam todas as suas energias e fichas de que vão conseguir dobrar o Brasil através dessa investida de Trump. Mas o povo pode mais, a nossa organização e a nossa vontade política de não aceitar esse assédio, esse crime, essa tentativa golpista pode mais, e eu tenho certeza que eles não vão conseguir alcançar os seus objetivos. Mais uma vez eu queria agradecer a vocês pelo espaço, muitíssimo obrigado, não só hoje, como sempre, durante todo esse processo, e a todo mundo que tem sido solidário e solidária contra essa tentativa de cassação. Agora vou ter uns diazinhos para relaxar a cabeça durante o período do recesso parlamentar, mas só alguns diazinhos, né? Acho que nem vai dar tempo, porque daqui até lá tem tanta matéria ruim para ser votada no plenário da Câmara que a atenção nas próximas horas e nos próximos 2 dias tem que ser total. Lembrando que estão querendo votar de todo jeito o projeto da devastação, do autolicenciamento, no plenário da Câmara dos Deputados. A gente esperava que fosse votado ontem, não foi, pode ser votado no dia de hoje. Que, entre outras coisas, diz que os médios empreendimentos podem passar a ter uma fiscalização simplificada de autolicenciamento. Quando se trata de médios empreendimentos, lembramos que a gente está falando, então, de 90% das fiscalizações que são feitas, e Brumadinho, inclusive, estaria inserido em médio empreendimento. Ainda há uma dúvida se eles vão manter projetos de mineração nessa proposta ou não. E a dúvida normalmente é contra as forças populares. Então a atenção tem que ser total também para que essa matéria não venha a ser aprovada, ou que pelo menos a luta política se faça para, em caso de aprovação, a judicialização poder ser realizada. Obrigado a vocês por tudo. Glauber, muito obrigado. Muita gente mandando mensagens aqui de apoio. Queria agradecer a sua presença aqui no Fórum 11h30 e queria, enfim, dizer, o espaço está sempre, sempre aberto para você aqui, viu? Um abraço, Glauber. Maravilha. Um abraço grande. Valeu, Yuri, Azenha, Carlito. Um abração. Até mais.